Na terça-feira, numa visita de 4 dias pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos da América, o monarca da Grã-Bretanha, Rei Carlos III, participou num jantar de Estado na Casa Branca e elogiou a relação histórica entre os dois países. The story of Britain and America is one of reconciliation, from adversaries to the closest of allies, not always perhaps following the straightest path. Tonight, we are here to renew an indispensable alliance which has long been a cornerstone of prosperity and security for both British and American citizens. Rei Carlos III adotou o mesmo tom do seu discurso anterior no Congresso, no qual proferiu uma série de advertências encorajando a cooperação internacional nos assuntos globais. In the immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defence of Ukraine and her most courageous people. Durante a maior parte do tempo, o rei mostrou-se descontraído, com várias alusões subtis a Trump. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Donald Trump, por sua vez, não pareceu importar-se, tendo elogiado o rei Carlos pelo que designou de um discurso fantástico. Os líderes da União Europeia ponderam adotar uma linha mais dura na relação com Washington em questões como a guerra no Irão e as tarifas comerciais. A vice-presidente do Parlamento Europeu, Sophie Wilmès, diz à Euronews que os Estados Unidos devem ser vistos como um parceiro em pé de igualdade. What is very important regarding the United States is that we are talking to each other as equal partner and not as a big brother against the little brother or the little sister. That's not the way I see things. Na quarta-feira, o Parlamento Europeu vota também o relatório da Comissão sobre o Estado de Direito em 2025. A votação coincide com a primeira visita a Bruxelas de Péter Magyar. O primeiro-ministro eleito da Hungria deve reunir-se com a presidente do Executivo Comunitário, Ursula von der Leyen, na quarta à noite. Wilmès diz ter esperança de que o novo governo húngaro volte a colocar as coisas na direção certa. Os ataques israelitas de terça-feira no sul do Líbano mataram 8 pessoas, incluindo 3 socorristas, segundo o Ministério da Saúde. Os ataques ocorreram enquanto a violência continua no Líbano, apesar do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, com ambos os lados a culparem-se mutuamente por violações da trégua. Pouco depois de emitir novas ordens de evacuação, a comunicação social estatal informou que Israel realizou novos ataques em todo o sul e atingiu alvos que pareciam estar todos fora ou na fronteira da linha amarela, uma zona tampão ocupada pelas forças militares israelitas que se estende por 10 quilómetros. Israel has no territorial ambitions in Lebanon. Our presence in the areas by our northern border serves one purpose: protecting our citizens. Sara recusou-se a comentar o frágil cessar-fogo com o Hezbollah, que ambas as partes violaram várias vezes desde que Trump o anunciou na semana passada. Também não disse se Israel poderá expandir as operações militares para além do sul do Líbano. Entretanto, as forças armadas israelitas anunciaram também que destruíram 2 redes de túneis do Hezbollah em Cantara. Fumo de incêndios visível do espaço, rios de petróleo a escorrer pelas estradas e manchas de crudo em massas de água. Na cidade russa de Tuapse registou-se um desastre ambiental após uma série de ataques com drones ucranianos contra uma refinaria de petróleo local. Só após o terceiro ataque, realizado a 28 de abril, é que foi declarado estado de emergência a nível regional. Na terça-feira, as autoridades afirmaram que o incêndio tinha sido controlado e que as fugas tinham sido travadas. Entretanto, os residentes queixam-se de um cheiro persistente a queimado. As escolas e os jardins de infância estão fechados e algumas zonas não têm abastecimento de água. O presidente russo Vladimir Putin comentou a situação pela primeira vez em 2 semanas.
Na terça-feira, drones ucranianos atingiram os Urais, com os meios de comunicação locais a confirmarem um ataque contra uma estação de bombardeamento de petróleo. Quase todos os tanques ficaram reduzidos a chamas. No mesmo dia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que, de acordo com os serviços secretos ucranianos, a Rússia perdeu entre 13% e 43% da sua capacidade de exportação de petróleo, dependendo da região. Os ataques às refinarias de petróleo russas são uma resposta à agressão contínua de Moscou contra a Ucrânia e ao bombardeamento das suas cidades. Soy Pablo Puentes, nací el 12 de abril de 1992 en Girón, Santander. Em dezembro de 2024, Pablo Puentes deixou a Colômbia com um propósito simples: trabalhar alguns meses como motorista de ambulância na Polónia e voltar com dinheiro suficiente para comprar uma casa na Colômbia. Segundo a mulher, foram as poucas oportunidades de trabalho que o levaram a juntar-se às Forças Armadas ucranianas. Y él se desesperaba mucho cuando no tenía trabajo. Y pues el desespero lo llevó a tomar esa decisión. De decir, yo voy, trabajo 3 meses, 6 meses y me devuelvo. John Edward Villarreal também desapareceu na Ucrânia após um bombardeamento em janeiro do ano passado. A mulher, Sarai Vera, também diz que o dinheiro se tornou o principal motor para muitos destes recrutamentos. Conozco de familiares que los esposos y los hijos se fueron para Rusia porque ofrecían más dinero. ¿Me entiende? Fue un tema de dinero que a la hora del té, en el campo de batalla, se estaban atacando colombianos con colombianos. Vera salienta que os montantes de dinheiro que se oferecem para combater na Ucrânia são especialmente elevados, comparados com a Colômbia, um país flagelado pelo desemprego e pelas más condições laborais. El sueldo base eran que le dijeron a él, y lo que él me explicó, 12 millones de pesos, y que la OTAN daba 7 millones de pesos más al regresar de la misión. Para Carlos Ramírez, da ONG A Voz dos que Não Estão, a chave está na precariedade interna do país, mas também na reputação dos militares colombianos. Los soldados colombianos son reconocidos en el extranjero como soldados muy buenos o con muy buenas capacidades. Y eso genera que pues, se genere ese centro de atención hacia Colombia e a buscar esta poblação. No entanto, Ramírez adverte que essa imagem nem sempre reflete a realidade num país onde, afinal, existe o serviço militar obrigatório. Y pues obviamente no lo sacan a zona de combate, digamos, de conflictos acá en Colombia. Ese hombre, ¿cuándo había vuelto a coger un arma? O último contacto de Pineda com Puentes foi em 3 de janeiro de 2025. Pouco depois chegou a captura e uma condenação a 28 anos numa prisão de máxima segurança na Rússia. Hoje, entre desaparecidos, presos e famílias em busca de respostas, repete-se uma mesma ideia: a promessa de uma vida melhor que termina na solidão, no silêncio e na incerteza. O sea, obviamente siempre le dije que no se fuera. A Comissão Europeia apresentará na próxima semana a primeira estratégia do Bloco de Combate à Pobreza. O problema atinge 93 milhões de europeus. É uma em cada 5 pessoas no continente. Muitas delas são afetadas pela chamada pobreza laboral, ou seja, estão em risco apesar de terem uma ocupação remunerada. Obviously, it is important that we present the right tools to support on a lifelong cycle, and this is new to our approach, people that are not just already affected by poverty, by low income, by lack of access to services, but to prevent these situations. And the main rationale beyond everything is that we cannot build competitiveness based on social fragility. A pobreza infantil é colocada no centro da estratégia. We will present a reinforced child guarantee, which is our main tool to make sure that children are not affected by their families' vulnerabilities, and that we are helping them go to school, have access to medical health care, to support services. A Comissão Europeia planeia recorrer a investimentos privados aos Estados-membros e ao Fundo Social Europeu para financiar esta estratégia. Serão atribuídos 100 mil milhões de euros à prevenção da pobreza na proposta da Comissão para o próximo orçamento de longo prazo da União Europeia.
Estadias mais curtas e, sobretudo, mais económicas. Num contexto de tensões geopolíticas, crise energética global e inflação que corrói o poder de compra, os franceses estão a reduzir os seus planos de férias para o verão de 2026. De acordo com um inquérito do Instituto Francês de Opinião Pública, apenas 37% dos inquiridos afirmam ter a certeza de que vão viajar, em comparação com 50% no ano passado. Além disso, 71% planeia ficar em França, preferindo opções de alojamento gratuito, como ficar com familiares. C'est vrai que le choix de la destination, là, on réfléchit à 2 fois avant de partir quelque part quand même. L'avantage, c'est qu'on a une maison de famille et que du coup, ça minimise les coûts et les dépenses des vacances. On les a pris avant l'invasion américaine au Moyen-Orient, on va dire. C'était peut-être la première semaine où ça commençait à chauffer, donc les prix n'étaient pas encore à ce niveau. Com a inflação, as escolhas financeiras ganham peso e muitas famílias reduzem o orçamento para férias. Em média, os franceses planeiam gastar 1.530 euros nas férias de verão, cerca de 150 euros menos do que em 2025. Plus de 50% des Français envisagent de dépenser moins que l'an dernier sur les différents sujets, évidemment l'hébergement, la restauration, l'ensemble des dépenses sur place. Et d'ailleurs, c'est très sensible sur les dépenses faites sur place, peut-être plus que sur l'hébergement. 60% des gens pensent qu'ils vont réduire ces dépenses. 84% das famílias mais abastadas planeiam ir de férias. Já as com rendimentos mais baixos, só 58% têm planos.